Volta a falar sobre economia, entrevista à Jovem Pan News, economista e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Ricardo Ramudo, comentou sobre as articulações do governo em relação ao novo arcabouço fiscal, as medidas que substituirão o teto de gastos. O tão falado arcabouço vem sendo prometido para outubro, mesmo com a demora que foi para a definição do texto internamente. Ele comentou sobre o impasse provocado pela intenção do presidente Lula em querer agradar a todos os lados envolvidos. E o ministro da Economia, que quer passar a imagem de que a medida será mais rígida. Acompanhe. Essa solidez fiscal, essa âncora fiscal, essa garantia que o governo vai ser responsável é o que vai permitir que os juros caiam no futuro. Se isso demorar muito para acontecer, os juros vão demorar mais para cair. E a nossa dívida pode sair rapidamente do controle, né? Como a gente viu já em outros momentos. Quando o teto de gastos passou, né, a trajetória de juros começou a cair com uma inflação muito baixa. Se a gente lembrar, em 2017, a inflação chegou a 2,95, né, quando o Ilan era presidente do Banco Central. Sem dúvida nenhuma, se você indica que você vai controlar seus gastos, que a dívida pública não vai sair do controle, as pessoas que financiam essa dívida, os agentes financeiros, eles vão pedir menos para pagar, para emprestar dinheiro para o governo, né? Que nada mais é do que a taxa básica de juros, quanto que nós pagamos que o governo paga para a gente para receber dinheiro emprestado. Então, sem dúvida, eu acho que hoje a âncora fiscal, o problema do Brasil é um problema fiscal, né? Se o governo mostrar responsabilidade, mostrar uma âncora fiscal clara, não há dúvida nenhuma que os juros vão começar a cair. É só observar, né? Então, como eu falei, a gente olha isso em 2017, 2018, quando os juros caíram, mas vamos lembrar que os juros caíram com a inflação baixa, com a inflação dentro da meta. Então, isso aconteceu e a gente olha, toda vez que o governo indica que ele vai ser mais responsável fiscalmente, os juros futuros, eles caem. Toda vez que o governo mostra que ele vai ser menos responsável fiscalmente, os juros futuros sobem. Então, não há dúvida nenhuma que um país que tem uma âncora fiscal, que tem uma responsabilidade fiscal na qual a receita, as despesas não sobem muito além da receita, ou além da receita, e na qual a dívida está mais estável, é um país que permite, né, que pode ter juros mais baixos. Porque juros mais baixos todos queremos, né? A grande dúvida é como conseguir atingir esse objetivo. A entrevista com o economista que fizemos aqui no Jornal da Manhã, Cristiano Vilela. Essa história de arcabouço fiscal, a partir do momento que nós tivemos a questão do texto, né, a questão mais clara em relação a esse texto, a gente poderá fazer análises mais aprofundadas, os economistas principalmente, porque por enquanto ainda é tudo muito subjetivo, né? Absolutamente, Thiago. Eu gostaria de ter os bons olhares que a ministra Simone Tebet tem, o otimismo que a ministra Simone Tebet tem, que em todas as suas recentes falas tem dito que o texto do arcabouço fiscal é um texto que vai agradar a todo mundo. Infelizmente, eu não tenho esse mesmo otimismo, eu não consigo ver um texto vindo do governo que tenha essa capacidade, especialmente diante dos discursos e das falas de desapreço do governo, desapreço do presidente da República a uma política fiscal austera. O fato é que nós estamos vivendo hoje, no âmbito do governo federal, uma verdadeira loucura em relação ao discurso que é feito. Se faz um discurso criticando fortemente a taxa de juros, se faz um discurso colocando ricos e pobres, mercados versus sociedade, só que a realidade ela é bastante diferente. Para que se consiga alcançar a taxa de juros em patamares mais baixos, que é aquilo que todos nós brasileiros desejamos, deve-se realizar por parte do governo federal uma série de medidas, especialmente
a criação de um marco fiscal que seja um marco fiscal efetivo, eficiente, que demonstre que o governo federal vai seguir uma política fiscal racional, séria, sem gastos elevados, sem um endividamento extremamente elevado do Estado. A partir do momento que o governo consegue demonstrar isso, é natural que o mercado passe a entender o Brasil como um destino mais favorável e as taxas de juros possam ficar mais baixas. O que não adianta nada é essa política de muita fala, de muito discurso, de muito blá, blá, blá e pouca atitude que vem sendo conduzida pelo governo federal. Como a gente lembrou há pouco, aqui a gente comentava também, Cristiano, mais uma vez, Fernando Haddad deixa de ir à China, assim como o presidente Lula, que está com a broncopneumonia, né, e foi desaconselhado pelos médicos a ir para a China, né, a seguir essa longa viagem bastante puxada e cansativa. Enfim, Fernando Haddad, então, deve se dedicar mais ao desenvolvimento desse plano, né, o que, por esse lado, pode ser bom em acelerar esse procedimento. Agora, também te pergunto sobre essa taxa de juros aqui no país, que é tão questionada, se ela é alta, se deveria ser mais baixa, mas não a qualquer custo. E esse embate entre o governo federal e o Banco Central, o presidente Roberto Campos Neto e o presidente Lula, como você avalia isso? A política monetária do BC precisa ser revista, modificada? Olha, Adriana, quando o presidente Lula e outros políticos vociferam contra as taxas de juros no Brasil, dizendo que as taxas de juros altas atendem os interesses do mercado, os interesses dos ricos, eles estão, primeiro, jogando para a plateia e, segundo, falando uma grande mentira. As taxas de juros em patamares elevados, elas não interessam a absolutamente ninguém no nosso país, nem a bancos, muito menos a setor produtivo, muito menos aos trabalhadores. O fato é que as taxas de juros, elas são altas, elas estão altas, esse patamar alto não é bom para o Brasil. Agora, não se pode reduzir a taxa de juros numa canetada, como já disse o presidente da República. A taxa de juros, ela está relacionada a uma série de outros elementos. Se o governo deseja construir condições para uma redução na taxa de juros, ele tem que fazer a lição de casa. E o que cabe ao governo federal? Demonstrar confiabilidade aos mercados de que o país esteja vivendo uma política fiscal mais adequada, que caiba na sua realidade. Uma vez tendo o governo federal atuado fortemente para acabar com o teto de gastos, que era essa política fiscal, é agora dever do governo federal apresentar uma nova política, apresentar um novo marco fiscal, para que daí, com isso, ele possa mostrar para os mercados que esse apego à necessidade de um quadro fiscal razoável vai ser seguido pelo governo federal e que, com isso, crie condições para que as taxas de juros venham a se reduzir paulatinamente. Não é com discurso, não é com blá, 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 que o governo federal vai resolver isso. Vamos continuar nesse assunto.